Vamos tocar o barco e falar dela, que teve atualização e agora a gente pode comprovar que o negócio está funcionando. Agora começou, Agora, segundo o seu Kalinko? agora vai. Será, pessoal, que agora começou, não começou? Kalinquinha, eu prefiro esperar. Ih, mas mais? Mas eu torço muito para que tenha começado de fato essa recuperação da Mercedes, mas algumas coisas nesse final de semana me chamaram a atenção. Primeiro, na sexta-feira, a Mercedes andou muito mal. E a Mercedes não estava escondendo o jogo. A gente via as imagens da câmera on-board do Hamilton brigando muito com o carro, assim também como o George Russell. O Hamilton cedeu uma entrevista na sexta-feira para uma repórter da Inglaterra, e papo vai, papo vem, ele assim com aquele semblante não muito animado, e a repórter perguntou assim para ele, olha, como é que funcionaram essas atualizações? Aí ele ficou assim pensando para responder, ele falou assim, olha, o carro funcionou como carro. E aí, ou seja, não ele disse não nada. sentiu ainda aquela afinidade, porque ele fala sobre isso, né? Ele não estava muito otimista com a sexta-feira dele. Já no sábado, o carro dele em particular andou muito bem e o George Russell reclamou muito do carro no sábado. E no domingo, a gente tem que ver algumas coisas. Primeiro, quando a gente pensa e tenta analisar se alguma equipe melhorou, a gente tem que analisar essa equipe comparando com quem está liderando. Então, se a gente tem que comparar a Mercedes, a Aston Martin, a Ferrari com a Red Bull. Se a gente comparar o resultado... Não pode comparar o segundo e terceiro, né? Mais justo hoje, como a gente vê a Red Bull lá na frente? Não, é sério, eu porque acho abriu que não, 15 sabe segundos, por quê? sei lá quanto mais. Porque assim, vamos pegar o seguinte, comparar, por exemplo, a Mercedes com a Aston Martin. A Aston Martin teve problema. Comparar a Mercedes com a Ferrari. A Ferrari trouxe uma atualização. O Leclerc, que aconteceu um negócio totalmente atípico. Ele classificou na penúltima colocação e não é que ele rodou, quebrou. Ele foi o penúltimo mais lento. Então, realmente, é muito difícil a gente comparar com algumas equipes que aparentemente deram um passo para trás. Então, se a gente comparar a Mercedes com a Aston Martin com a Ferrari, a Mercedes, esse final de semana, foi melhor do que as duas. Agora, comparando com a referência que tem, a referência no momento é a Red Bull. Como alguns anos atrás, a referência que tinha era a Mercedes. Então, se for comparar todas as equipes, mas falando agora especificamente da Mercedes, em relação à Red Bull, não parece que melhorou tanto, porque a Red Bull classificou muito na frente na classificação em relação aos pilotos da Mercedes. Na corrida, chegou a 25 segundos na frente da Mercedes. Isso porque, né, um piloto chega a 25 segundos, a gente vê o Verstappen no final fazendo a volta mais rápida. Se ele acelerasse tudo, se não quebra, chegava 1 minuto na frente, sei lá, 40 segundos. Então, realmente, é muito difícil. Mas mais do que tudo, mais do que essa comparação que eu estou fazendo da Mercedes em relação à Red Bull, ano passado, a Mercedes andou muito bem nesse Grande Prêmio de Barcelona. Ano passado, na verdade, o desempenho da Mercedes em relação à Red Bull foi melhor ano passado do que esse ano. O Hamilton chegou na 5ª colocação, mas ele teve um problema. Ele bateu com o Magnussen na curva 3, teve que fazer uma parada a mais. E dali para frente o ritmo dele era muito parecido com o da Red Bull. Esse ano não aconteceu isso. Agora, como a gente já falou várias vezes aqui, quando a gente avalia um piloto ou uma equipe, tem que pegar uma quantidade, um período para isso ser analisado. Não pode pegar uma corrida pontual de um piloto ou de uma equipe, ou um momento pontual de um piloto ou de uma equipe e falar assim, tá bom, não tá bom. Uma prova disso, por exemplo, é o que aconteceu esse final de semana com o Norris. O Norris classificou na 3ª colocação. Lógico, teve um toque com o Hamilton ali, teve que fazer uma parada a mais, mas na corrida o Norris estava assim, morto. A gente está vendo aí na tela, né, a imagem do toque do Norris no Hamilton na corrida, que obviamente prejudicou, mas não foi só isso. O ritmo do carro da McLaren de classificação e de corrida foram completamente diferentes. Então, se a gente pegasse a McLaren, nossa, agora a McLaren também acordou, também evoluiu, mas foi uma coisa pontual. Mas assim, quando você vê o Stroll e o Hamilton largando, por exemplo, nas primeiras voltas, que o Stroll passou pelo Hamilton, nossa, esse menino tá ousado. Aí na volta 8 o Hamilton foi lá e recuperou. Mas assim, antes dessa briga com o Alonso, agora falando do Alonso, tudo bem que o carro é o mesmo, né, Aston Martin, mas o piloto muda muito e isso qualifica muito o piloto experiente, que é o Alonso. Mas assim, o Hamilton passar pelo Stroll com uma facilidade que ele passou, mostra, assim, não sei, mas mostra que a Mercedes, pelo menos, vem para brigar com a Aston Martin, que até então era a briga direta ali, no campeonato, agora está na 2ª posição no campeonato, enfim... E a busca de pilotos e construtores. Eu acho que isso... Porque Red Bull não tem como brigar mais. Eu sei que a gente tem que olhar para o primeiro, mas... não vai. Eu acho assim, a Mercedes, eu acho que o resultado dela foi muito bom. Por quê?
essa a gente falou na semana passada, para mim, essa é a primeira prova que a Mercedes testa essa atualização. A gente vê a evolução que a Mercedes teve de um dia para o outro, do sábado para o domingo. Isso para mim quer dizer o seguinte, de repente se a Mercedes de um dia para o outro conseguiu evoluir o que evoluiu, quem sabe de uma prova para outra consiga evoluir ainda mais. Então eu acho que a Mercedes sim deve ter uma evolução, mas eu prefiro esperar para ver. Mas eu acho, Kalinquinha, que a Mercedes tem sim chance de brigar com a Aston Martin e com a Ferrari. Vai chegar próximo da Red Bull? Acho difícil, mas o Hamilton falou uma coisa que a gente já falou aqui algumas semanas atrás, que é o seguinte, talvez não esse ano, mas se eles de fato acharam uma rota melhor com esse conceito novo, se não for para esse ano, vai ser para o ano que vem a Mercedes, que se Deus quiser, brigando ali de igual para igual com a Red Bull.